Fala pessoal, como eu sempre falo, vamos deixar essa bola rolar para ver no que vai dar. E deu Brasileirão Série A. O jogo vai ser Palmeiras e Vasco da Gama no Brasileirão Série A. Vai ser na quarta-feira, dia 1/10, às 19 horas da noite. Vai ser iniciado esse jogo do Palmeiras e Vasco da Gama. Palmeiras jogando em casa e o Vasco jogando fora de casa. Então, como eu sempre falo, né? Vamos deixar a bola rolar. Então, eu vou passar para vocês as probabilidades de vitória do Vasco e do Palmeiras. E também vou passar o histórico de 5 partidas que tiveram, das últimas 5 partidas entre o Palmeiras e o Vasco da Gama. Então, pessoal, eu vou passar a probabilidade, né, de vitória dos dois times sobre esse jogo. Mas antes, ajuda o canal aí, se inscreve, compartilha, comenta. Não se esquece de comentar, de se inscrever, de compartilhar também, que é muito importante para o crescimento do canal e para eu poder fazer muito mais vídeos para vocês. Então, vamos lá para a probabilidade de vitória do Palmeiras. Mas essa probabilidade de vitória do Palmeiras está muito diferente das outras que eu já passei. É gigantesca. Então, primeiro, eu acho melhor eu passar a probabilidade de empate, né? Antes de passar a probabilidade de vitória do Palmeiras sobre esse jogo. Então, pessoal, eu vou passar a probabilidade de empate desse jogo. A probabilidade de empate no jogo do Palmeiras e o Vasco da Gama é 18% de probabilidade de empate nesse jogo. E o mais alto que eu já vi de probabilidade de vitória até agora, né? Um dos mais altos que eu já vi é a do Palmeiras nesse jogo. E tá bem alta mesmo. E eu vou passar agora para vocês essa probabilidade de vitória do Palmeiras sobre o Vasco da Gama, que é de 73% de probabilidade de vitória nesse jogo do Palmeiras contra o Vasco. 73%. Não é brincadeira, é muita probabilidade de vitória nesse jogo aí. Então, podem se preparar que esse jogo vai ser de arrepiar mesmo. E a probabilidade de vitória do Vasco, eu acho que vocês não vão acreditar, né? Mas a probabilidade de vitória para o Vasco nesse jogo entre o Palmeiras e o Vasco é de 9% de probabilidade de vitória. Muito abaixo mesmo. Então, o Vasco tem que se preparar, né, para esse jogo do dia 1/10. Então tem que se preparar muito mesmo, porque o Palmeiras, né, tá numa fase boa, né, tá jogando bem, né, jogando bem. E o Vasco da Gama tem que ir com tudo, com a força máxima, né, e se defender bem para não levar um contra-ataque do Palmeiras e a coisa ficar ruim, né, desse jogo. E
o Vasco tem que ir com tudo, né? Nesse jogo tem que ir bem alerta, bem esperto, para poder ter um bom resultado, né, nesse jogo, porque pelas probabilidades aqui tá muito, muito abaixo mesmo, mas como eu sempre falo, né, vamos deixar a bola rolar. Deixar a bola rolar e vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver no que vai dar nesse jogo. A probabilidade está mostrando uma coisa, mas vamos deixar a bola rolar. E agora, pessoal, eu vou passar o resultado das últimas 5 partidas entre o Palmeiras e o Vasco, para a gente ter uma noção, né, do que esperar também, né, desse jogo. Passar o histórico primeiro, né, histórico de vitória, né, e de empate. Então, o Palmeiras, no histórico dos últimos 5 jogos, né, das últimas 5 partidas, entre o Palmeiras e o Vasco, o Palmeiras teve 4 vitórias e um empate entre o Vasco da Gama e o Palmeiras, e o Vasco da Gama nenhuma vitória dessas últimas 5 partidas, né, que tiveram. Então vou passar o resultado dessas últimas 5 partidas entre o Vasco da Gama e o Palmeiras agora para vocês. E vamos deixar a bola rolar. 4/5/2025, pelo Brasileirão Série A, Vasco da Gama perde para o Palmeiras de 1-0. Palmeiras 1 e Vasco da Gama 0. E no jogo do dia 22/9/2024, pelo Brasileirão Série A, o Vasco da Gama perde novamente para o Palmeiras de 1-0. Palmeiras 1, Vasco da Gama 0. Pelo menos o resultado, né, tá baixo, né? Então, de gols, né? Então, o Vasco tem possibilidade sim de empatar ou até ganhar, né? Também. Então, no jogo do dia 13/6/2024, pelo Brasileirão Série A, Palmeiras vence o Vasco da Gama por 2-0. Palmeiras 2, o Vasco da Gama 0. E no jogo do dia 27/8/2023, pelo Brasileirão Série A, o Palmeiras vence o Vasco da Gama por 1-0. Então, Palmeiras 1, Vasco da Gama 0. E do dia 23/4/2023, pelo Brasileirão Série A, Vasco da Gama empata com o Palmeiras. Vasco da Gama 2, Palmeiras 2 também nesse jogo. Então, pessoal, essas foram as probabilidades de vitória e o histórico das últimas 5 partidas que eu passei para vocês, para a gente ter, né, a noção de como vai ser esse jogo. Então, já vai deixando o like aí, se inscreve, compartilha, comenta aí, beleza? Para ajudar o canal. E para não esquecer, o jogo vai ser quarta-feira, dia 1/10, às 7 horas. Né? Então, como eu sempre falo, vamos deixar essa bola rolar para ver no que vai dar. E valeu para quem assistiu até aqui. Muito obrigado e valeu, pessoal. E vamos deixar a bola rolar.